Olá, olá, olá. Hoje é dia 19 de setembro. Aqui é um resumo do livro do McQueen, o capítulo que fala, a parte que fala sobre a teoria de longo prazo, a economia de longo prazo, na teoria clássica, né? E vou falar aqui sobre o capítulo 3 do livro do McQueen, que é sobre a renda nacional, de onde ela vem e para onde ela vai. Beleza, a primeira parte do capítulo a gente já começa abordando ali o que é a renda nacional e da onde a renda nacional vem, melhor dizendo, né? A renda nacional, ela vem basicamente de dois fatores, que são os fatores de produção, que são os bens de capital. Os bens de capital, apesar do nome, não é necessariamente o dinheiro. O bem de capital pode ser os equipamentos, o computador, é, enfim, se você precisa, o médico que precisa de utilizar ali o bisturi, a mesa, enfim, tudo que é utilizado, todos os equipamentos que são utilizados para gerar o bem ou o serviço. E a gente tem do lado, esse daí é representado pela letra K, bens de capital. E sobre e pela letra L é a mão de obra, labor. A letra L não é cada pessoa, mas sim a hora trabalhada. E entre o K e L a gente tem uma função ali, que é chamada de função de produção. Essa função, ela é a capacidade que uma economia tem de transformar o K e o L, o capital e a mão de obra, em renda, né? Em bens e serviços. Beleza, tendo dito isso, vamos aqui a gente dar uma abordada aqui no fluxo da moeda. O fluxo da moeda é importante para a gente ver como é que acontece essa distribuição e essa dinâmica da renda numa economia. E aqui você tem basicamente, até como vai ser abordado, você tem três atores, que é a família, o governo e a empresa nessa economia. E a gente tem três mercados, que é o mercado de fatores de produção, e os mercados financeiros e o mercado de bens e capitais. Aqui, basicamente, no mercado de fatores de produção, vem a renda das famílias, parte dessa renda vai para a poupança privada, parte vai para pagar impostos no governo. Essa poupança privada, ela é basicamente ali o que é o mercado financeiro, que é feito da poupança privada e a poupança pública do governo. A família consome no mercado de bens e serviços, então ela manda dinheiro para o mercado de bens e serviços. Esse dinheiro do mercado financeiro é utilizado para investir em bens e serviços. O governo compra no mercado de bens e serviços. E isso tudo vai para as empresas, que são quem geram os bens e os serviços. E as empresas, elas pagam, tem que para remunerar ali os fatores de produção que elas utilizam para gerar os bens e serviços. Esse que é o fluxo circular da moeda. E agora a gente com esse fluxo circular da moeda, a gente vai abordar como é que é essa distribuição do PIB, né, de uma economia, a distribuição da renda na economia pelos fatores de produção. Como é que é feito isso? E para entender isso, a gente utiliza uma teoria neoclássica. Essa teoria neoclássica, ela se baseia, ela está suportada por duas ideias. Essas ideias, a primeira vem do século XVIII, né, que é que os preços dos fatores de produção, eles se ajustam de modo a equilibrar oferta e demanda. Então, o preço de um fator de produção, capital, mão de obra, o preço dele vai se ajustar de modo a equilibrar a demanda e a oferta. E a outra ideia, já mais moderna, uma ideia do século XIX, que fala que a demanda de cada fator de produção é dependente de sua produtividade marginal. O que é produtividade marginal? É isso mesmo. O que um fator de produção, qual é a produtividade marginal, melhor dizendo, ela pode ser a quantidade de bens e serviços que um fator de produção a mais, uma unidade a mais do fator de produção consegue
dá para essa renda da economia. Então a gente tem aqui, ó, o produto marginal. Aí dessa produtividade marginal, para a gente entender melhor, a gente vai ali pelo produto marginal da mão de obra, que é PMGL, e o produto marginal do capital. Está errado aqui porque é PMGK. PMGK. Beleza? Então, o que acontece? Tendo dito essas ideias básicas, né, que o preço se ajusta de modo a equilibrar oferta e demanda, e o bem de capital ele é remunerado segundo a sua produtividade marginal, nós vamos ali para a questão, a ideia que vai seminar o nosso entendimento sobre a distribuição da renda nacional. Essa ideia é a ideia da empresa competitiva. A empresa competitiva é aquela que busca dinheiro. O lucro é o objetivo dela. E ela é uma empresa pequena, quer dizer, pequeno eu digo que ela não consegue influenciar o preço do bem e serviço. O preço do bem e serviço é como se fosse uma commodity, a melhor ideia. O cara vende feijão, mas quem fala o preço do feijão não é a empresa. Ela pode aumentar e diminuir a oferta de produtos dela, que isso aí não é nada, isso aí não muda em nada o preço pela quantidade que tem que é ofertado no mercado, né? Então, quer dizer, a empresa competitiva ela não influencia o preço do bem e do serviço, mas não é só isso. A empresa competitiva também ela não influencia o preço da mão de obra. Quer dizer, a mão de obra vai ser um preço que é dado pelo mercado, ela não vai poder fazer economia junto com o salário do funcionário, né? E então, nessa empresa competitiva, a gente vai tentar entender como é que é o lucro dela. Como é que é o lucro de uma empresa competitiva? Pois bem, o lucro de uma... vamos voltar aqui um pouco. O lucro do produto marginal, né? Da mão de obra é esse lucro aqui. Se a gente tiver a ideia que o produto marginal, a demanda de cada fator de produção depende de sua produtividade marginal, e aí aqui a gente vai para a empresa competitiva. A empresa competitiva ela aumenta ali, ela vai aumentar a quantidade de mão de obra para fazer os fatores de produção, mão de obra, né? Vai aumentar em uma unidade essa quantidade de mão de obra se produto, o que é o din-din que sai da produção, da produtividade marginal, vezes o preço, né? Que é o din-din, que é a quantidade, o valor do produto no mercado e a quantidade de produtos que uma unidade de mão de obra a mais ela dá. Então esse aqui é a minha receita. Essa receita aqui, menos o meu custo para aumentar essa quantidade de mão de obra, que é o salário do empregado, ela vai ter que dar um lucro, correto? Então, a ideia é que o preço, esse preço aqui, esse lucro aqui, com valor, quando você soma, sei lá, 2 empregados, isso daqui vai estar sendo positivo, mas vai chegar um momento em que você vai adicionar empregados à tua empresa, né, para fazer um produto, e aquilo dali não vai começar a dar lucro mais. Esse ponto é o ponto que você não vai estar colocando, você como empresa, você não vai estar adicionando mão de obra à sua empresa. E aí o que você vai fazer? Isso aqui vai ser igual a zero. Então, quer dizer, o que vai ser a produtividade marginal? A mão de obra ela vai ser remunerada de acordo com a sua produtividade marginal e o preço vai se ajustar, o preço do bem e serviço vai se ajustar de forma que o preço da mão de obra vai se ajustar da forma que a oferta e a demanda do fator de produção vai entrar em equilíbrio. Então esse W aqui, isso aqui vai para zero, esse W vem para cá, e aí esse P vai para baixo. Então a produtividade marginal da mão de obra quando o mercado estiver em equilíbrio vai ser igual a W dividido por P, que é essa produtividade marginal. A mesma coisa vai fazer com o custo de capital, a mesma ideia. A produtividade marginal do capital vai ser igual o custo do capital, que é R,
dividido pelo preço do bem ou do serviço. Beleza. A outra coisa, a outra ideia, a ideia da renda disponível é a propensão marginal de consumir. O que é a propensão de... Por que a gente aborda essa questão da propensão marginal de consumir? A gente quer ver agora um pouco da demanda por bens e serviços. A gente vai entender qual é a demanda para um bem e serviço. Então, imagina, uma família, quem é que tem dinheiro na economia? Quem é que manda dinheiro? Quem é que paga o governo? Quem vai dinheiro para a poupança? Né? Que o capital ele vem da poupança pública. A poupança pública não, a poupança de uma economia. Né? E essa poupança é criada por quem? Pela família, porque a poupança privada já é o que a família economiza e a poupança pública é o que a família, é o resíduo ali, que é o resto, né? Que é o superávit do governo, que a família pagou imposto e deu um superávit ali. Então, quer dizer, a empresa quem abre uma família, enfim, a família o que a família recebe é a renda nacional. A família recebe, a família tem a renda nacional passa pela família. E quando a família recebe essa renda nacional, ela tem ela vai pagar imposto, certo? Então, ela recebe o Y, uma economia fechada, claro, né? sem importação e exportação, ela recebe Y, e aí esse Y ela vai pagar o T, que é de imposto, ela vai pagar esse imposto logo de cara, né? E o que ela vai ter? Ela vai ter a renda disponível. O nome disso aqui, YMT, quer dizer, se chama renda disponível para ela. E aí ela vai fazer uma escolha. Eu vou economizar ou vou gastar o dinheiro? Essa escolha, né, essa questão do consumo, esse ser que é o consumo. Então, quer dizer, o consumo da família vai tá relacionado ali à renda que ela tem, claro. Né? Ela só vai consumir, em tese, uma família equilibrada vai consumir somente o que ela tem de renda disponível. E a outra parte ela vai jogar para a poupança. Então, vai ser a ideia é, quanto mais renda disponível ela tem, mais ela vai poder consumir. Beleza. A gente tem uma coisa que se chama propensão marginal de consumir. Quer dizer, se você aumenta em uma unidade a renda disponível dessa família, quanto é que ela vai consumir a mais? Esse quanto é que ela vai consumir a mais se chama propensão marginal de consumir. Beleza. E aí, como é que a gente vai olhar aqui? Ó? Olha só, a gente tem uma renda disponível, a família, e aqui tem um consumo. Quer dizer, a família sempre vai consumir mínimo, mesmo que ela não tenha renda nenhuma, a ideia é que ela consuma mínimo. Não sei porquê. Mas na prática a gente entende, né? Que ela vai ter que comer e fazer as outras coisas, né? Tá? Tem uma base ali. Beleza, então a partir do momento que ela começa a ter uma renda disponível, ela vai aumentando o consumo. Ó, vai aumentando o consumo. A essa inclinação dessa curva se chama a propensão marginal de consumir. Né? Beleza. A outra coisa, olha o que a gente está tentando entender aqui. Como é que é a demanda de bens e serviços? O que determina essa demanda por bens e serviços? O consumo da família. E a outra coisa é o investimento. Né? Uma parte do investimento. O investimento é da onde você tira a família, vamos dizer assim, a poupança, mercado financeiro, ele é alimentado pela família. E esse mercado financeiro que faz o investimento. E como é que é um investimento? Quanto é que vai de investimento mesmo para a renda, para o mercado de bens e serviços? É simples, a função de investimento. Você tem aqui a quantidade de investimento e aqui a taxa de juros real, não é nominal, a taxa de juros real. Beleza, a ideia é que quando essa taxa for baixinha, o que vai? As empresas vão investir. Então ela começa aqui. Mas à medida que a gente tem está aqui, né, uma taxa baixinha, as empresas vão investir mais. Mas à medida que você vai aumentando a taxa, as empresas vão optando por não investir, vão segurando. As empresas e a família. Né? A família, quando compra uma casa, ela está investindo. Isso aí também entendido. Beleza. Aí depois disso, o que a gente vai ter?
Vamos fechar aí o nosso pacote, né, que é o equilíbrio da oferta e demanda. O que, que a gente vai entender? O que, que faz com que esse lado ele seja igual a esse? O que, que faz, né, enfim, qual é o mecanismo que faz, que me garante que isso daqui vai ser igual a isso? Então a gente vai colocar aqui todas as equações que nós temos. Quer dizer, essa aqui é a renda nacional, que é determinada pelo consumo, investimento, gasto do governo, o consumo, que é uma função da renda disponível, o investimento, que é função da taxa de juros, as despesas do governo, que estão sendo consideradas fixas, a taxa de impostos também está sendo considerada fixa, e aí a gente juntando isso tudo, a gente tem essa equação aqui. O que é a única variável dessa equação? Isso aqui é fixo, né? Vamos considerar que isso aqui é fixo. Isso aqui sendo fixo, o consumo é fixo. O consumo sendo fixo, a gente considera também o gasto do governo fixo. O que, que vai mudar? O investimento. E o investimento é determinado pelo quê? Pela taxa de juros. Então, quer dizer, a taxa de juros que equilibra a oferta e a demanda de bens e serviços numa economia. Beleza, vamos lá. Tá, agora vamos falar aqui rapidamente sobre a poupança nacional. A poupança nacional ela é formada pela poupança privada e a poupança pública. O que é a poupança privada? A poupança privada é isso aqui, ó. É a renda nacional menos a poupança privada lembra da família, né? A renda nacional que passa pela mão dela, ela vai tirar, ele vai pagar o imposto do governo, vai fazer o consumo dela e o resto ela vai guardar. Isso tudo se chama poupança privada. E o governo? O governo ele vai estar recebendo o imposto que ele tirou, que ele arrancou da família, ele vai estar fazendo os gastos que ele tem que fazer, o resto ele vai mandar para a poupança pública. A soma da poupança pública mais a poupança privada se chama poupança nacional. Beleza? Então essa ideia. Vamos passar aqui também, vou dar enfim, essa é a ideia do capítulo, eu ia dar uma pincelada pela conclusão, mas a conclusão vocês depois dão uma olhada lá no livro. Não preciso repetir aqui. 17 minutos, bye bye.